Bom dia! Olá, seja muito bem-vindo à aula de preposição que você precisa, que você vai aprender nesta aula. Eu quero passar por 3 fases. Então, eu tenho uma meta que se subdivide em 3 objetivos. Primeiro, então, são 3 os objetivos deste vídeo. Você precisa saber reconhecer uma preposição. Mas por que você tem que saber reconhecer uma preposição? Porque você tem que saber identificar quando é conjunção e quando é preposição. Segunda meta. Então, são 3, tá? Segunda meta. Entender que a preposição não precisa nem copiar, mas no final do vídeo nós temos que ter atingido aí as 3 metas. Entender que a preposição pode ter 2 valores, duas funções, e a terceira meta, identificar os valores semânticos da preposição. Então, numa prova de concurso, você tem que saber. Você tem que conseguir atingir esses 3 objetivos nesse assunto preposição. Preposição é assunto que está onde no seu edital? Preposição e conjunção formam o grupo dos conectivos ou conectores, que é, seja lá qual for o concurso, seja lá qual for a banca, um dos 3 assuntos mais importantes do seu concurso. Então, conectivos, conectores, está sempre em um dos 3 mais. Conectivos ou conectores são elementos que ligam informações do texto. Neste segmento de conectivos, entra a preposição, que você vai ver aqui, e a conjunção, que você vai ver na próxima etapa. Tudo bem? Então, agora você vai ver a preposição. E eu vou atingir com você, neste vídeo, objetivamente, os 3 objetivos, aí as 3 metas, tá bom? De uma maneira bem objetiva, por isso que eu numerei aqui, que é para você saber, no final, você vai ficar tranquilo de que você vai ter atingido aí as 3 etapas. Primeira etapa é saber reconhecer uma preposição. Existe a lista das preposições essenciais. Então, essas são as preposições essenciais. Por que elas são essenciais? Porque elas, na essência, ou seja, elas nasceram como preposição. Então, elas, na essência, atuam como preposição. De uma maneira prática, por que o nome é essencial e por que você tem que saber isso? Você tem que decorar essa lista para, diante de uma delas, você saber que é preposição. Você tem... Olhou para perante, você tem que saber que é preposição. Então, precisa decorar. Essa é a lista das preposições, que precisa ser memorizada, porque elas são preposições essenciais, serão sempre preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, elas, se te destacam uma delas e perguntam qual é a classificação, você tem que dizer que é preposição. Só para você ter uma ideia da importância de você decorar isso aqui, porque isso aqui é para decorar. Decorar. Numa prova de concurso, de um grande concurso público, vinha uma questão que era assim, ó. Encontro com você... Copia essa frase, vem, ó. Encontro com você após
às 10 horas. Aí, a banca destacava a palavra após e perguntava a classificação do após. Na verdade, a banca nem perguntava, né? Porque era uma questão objetiva. A banca afirmava que esse após era advérbio. Então, a banca dizia assim, ó, esse após não copia ainda, esse aqui é o outro lá. A banca dizia advérbio de tempo. O candidato tinha que marcar a alternativa correta e a banca dizia que era advérbio de tempo. Aí o candidato olhava para isso e falava, é mesmo, após as 10 horas, advérbio de tempo. E aí, indicava a assertiva como certa. Só que não. Por que não? Porque após não é advérbio. Após está na lista das preposições. Dri, como eu sei? Tem que decorar. Você não vai saber do nada. Você vai saber porque você decorou. Por isso que eu começo a aula dizendo, tem que decorar. Para não errar esse tipo de questão. Entendi. Mas não é advérbio de tempo? Não. É preposição com valor semântico de tempo. É assim que você fala. É assim que você vai pensar nas questões. Em vez de você dizer que é um advérbio de tempo, você vai dizer que é uma preposição, ó. Eu nem vou apagar para você lembrar que está errado, tá? É uma preposição com sentido, aí é assim que você fala em prova, ó, com sentido ou com valor de tempo. Entendeu? É assim que você fala. Não é advérbio, por quê? Porque é preposição, entendeu? Tá, Dria, como é que eu vou saber, então, veja, ó, dessa lista das preposições, quando você olhar para essas palavras, a primeira classificação que você vai dar para elas, ou seja, a classificação essencial é a de preposição. É preposição. Desde é sempre preposição. Entre é sempre preposição. Com sempre preposição. Entendeu? De preposição. Dri, aí vem uma pergunta que era, e o até, né? O até é a única palavra, e aí no final eu vou comentar do até, porque eu tenho que falar do até, eu trouxe o até. O até é uma curiosidade, mas na prática o que você tem que saber do até para resolver questões de prova, você vai saber, ele tem uma curiosidade, que eu vou falar dele já já, no final, mas o que você tem que saber para resolver questões de prova, eu vou falar nesse vídeo. O até é importante, tá? Então, essa é a lista das preposições essenciais. Tudo bem. Na hora que te perguntarem qual é a classificação delas, você vai dizer preposição, tá? Então, nesse caso, ó, só para fechar o raciocínio, olhe para cá com muita atenção. Tá vendo esse após? Esse após é uma preposição com sentido de tempo que inicia uma... Ó, então, o que a preposição faz? Ela é conectivo. Ela inicia essa informação aqui. Tá vendo? Ela conecta o que veio antes com essa expressão após as 10 horas. Aí, se te perguntarem o todo e não só o após, você vai dizer que é uma locução adverbial de tempo. O após, ele inicia a locução adverbial de tempo. Por isso que sempre nas aulas eu fico no seu pé dizendo assim, ó, cuidado com o que a banca sublinha. Cuidado com o que a banca sublinha. Se a banca sublinha o todo, é diferente de a banca sublinhar a parte do todo. Ora, essa é a ficha que tem que cair, entendeu? A ficha que tem que cair é... Então, entendeu o que eu falei? As preposições iniciam informações do texto, expressões, que podem ser
locuções adverbiais, locuções adjetivas. Se te perguntarem do valor da preposição, você vai dizer: a preposição tem valor, tem sentido de tempo. Agora, a expressão que elas iniciam, aí vai depender da classificação da expressão. Então, nesse caso aqui, a expressão toda é locução adverbial. Tudo bem? Por que é locução adverbial? Porque se refere ao verbo encontro. Bom, então, é por isso que você está aqui hoje. Porque você tem que entender que esse pedacinho aqui é só preposição. Agora que você já sabe que tem que decorar a lista das preposições, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre. Agora, para fechar essa primeira etapa, entenda o que são as locuções prepositivas. Locuções, no português, são expressões, né? Então, tudo que é locução a gente chama de expressão. É a locução porque são expressões com duas ou mais palavras. No caso das locuções prepositivas, é fácil. Basta você saber que elas terminam com preposição, tá bom? São expressões que terminam com preposição. A última palavra é sempre preposição. A fim de, além de, à beira de, devido a, apesar de, à custa de, através de, acerca de encontro a, ao encontro de, em vez de. Então, repare que em todos esses exemplos, você tem expressões em que a última palavra é uma preposição. Então, em vez de você dizer que são preposições, você vai dizer que são locuções prepositivas. Tudo bem? Preposição é uma palavrinha só. Locução prepositiva é uma expressão. Pronto. Tudo anotado? Agora, a gente vai fechar essa primeira etapa, que é o quê? Saber reconhecer uma preposição. Saber diferenciar a conjunção da preposição. Como é que eu diferencio, então, Dri, a conjunção da preposição? Conjunção é assunto que você vai estudar já já, tá? Comigo, na próxima etapa. Você vai estudar a fundo e resolver questões. Só que, de cara, você tem que saber a diferença entre elas. Sabe o que diferencia a preposição da conjunção? O que há em comum? Primeiro você tem que entender o problema. Depois você tem que conhecer o antídoto. Ó. Entendeu? Ó, de uma maneira bem prática, eu vou aqui organizar para você as semelhanças entre a preposição e a conjunção. Por que muita gente confunde? Por que muita gente olha e fala, será que é preposição? Será que é conjunção? De onde vem essa confusão? E depois eu vou te dar um antídoto para você não confundir. Ó, vem. Semelhanças. Por que confundem? Porque elas têm duas semelhanças. A primeira é: são conectivos, conectores. O que é conectivo, conector? Elemento de ligação. Tá bom? Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Com a chuva, as ruas ficaram alagadas. Copie esses dois exemplos. Como choveu, as ruas ficaram alagadas. Copia aí. Então, veja. Tá vendo aqui, ó? Tanto esse com quanto esse como são conectivos, conectores. Como assim conectores? Ligam.
Eles estão iniciando essa expressão, relacionando essa expressão com a outra. Isso que a gente chama de conectivo-conectores. Eles servem como elementos de ligação, entendeu? Então, essa é a semelhança entre eles. São conectivos, são conectores. Conectam, ligam informações. Segunda semelhança entre a preposição e a conjunção. Indicam sentidos. Ou seja, valores semânticos. Causa, finalidade, blá, blá, blá. Você entende por que cai em concurso? Por que a confusão? Porque tanto a preposição quanto a conjunção trazem sentidos, valores semânticos. Causa. Existe a conjunção que indica a causa e existe a preposição também que indica a causa. É aí que está o problema. Entendeu? Qual é o antídoto? Então, veja. Se eu olhar para cá, tá vendo aqui, ó, com a chuva? Como choveu? Tá vendo? Ó, olhe para cá. Tanto a primeira frase quanto a segunda indicam causa. O fato de chover fez com que as ruas ficassem alagadas. Como choveu, as ruas ficaram alagadas. Os dois conectivos, com e como, indicam causa. Entendeu? Tá, como é que eu vou saber, então, se uma é preposição e a outra é conjunção? Como é que eu vou saber se ambas conectam? Se ambas indicam valores semânticos, qual é a diferença? A diferença é a listinha. É isso, é a memorização. Memorização das listas. O mais fácil é decorar a lista das preposições essenciais. É por isso que eu comecei o vídeo falando isso. Decore a lista, eu vou até escrever, que é para você se comprometer, das preposições essenciais. Por quê? Porque se você decorar a lista, você não vai discutir com a questão, discutir com a banca. Por exemplo, olhe para cá, olhe para cá. Agora volte para o exemplo comigo. Vem, ó, com a chuva. Tá. Dri, isso aqui é preposição ou conjunção? Olhe para a lista, olhe para a lista. A, ante, até, após, com, contra, de, desde. É preposição? Tá, é preposição por quê? Porque é. Porque está na lista das preposições. Tá, aí eu chamo de quê? Preposição causal, porque conjunção eu falo conjunção causal. Aí eu vou chamar de preposição causal? Não, você vai dizer preposição com sentido ou com valor de causa. Entendeu? Como choveu? Dri, tô olhando para o como. Como é preposição ou conjunção? Pense na lista das preposições essenciais. O como está lá? Não. É conjunção. Como é igual a já que, visto que, uma vez que. Pronto. Isso é tudo que você tem que saber, não mais, não menos. A diferença entre a preposição e a conjunção está numa convenção de classificação. Listinha que você tem que decorar. O como é conjunção. Entendi. Aí eu chamo de quê? Aí você vai chamar, que é o que você vai ver na sequência da aula, de conjunção subordinativa, adverbial, causal. Repare. Olha como são parecidas. Conectam, tem sentido de causa, só que por convenção, uma é preposição e a outra é conjunção. Muda apenas a classificação gramatical. Mas quanto à semântica, seja bem-vindo ao mundo maravilhoso dos conectivos.
Os conectivos ou conectores que estabelecem valores semânticos são a preposição e a conjunção. Ambas têm o papel de relacionar informações, trazendo sentidos. Não pode ir para uma prova de concurso sem saber que isso existe. E para fechar, eu vou te dar dois exemplos que aí eu acho que a gente resolve o problema. Definitivamente, ó. Apesar da chuva. Apesar de que chovesse. Olhe para cá. Lembra que eu te disse o que é... Ó, olhe para cá. Lembra que eu te disse o que é locução? Locução em português é expressão. Locução é expressão com duas ou mais palavras. Tá vendo? O que eu te falei há pouco? Tem que decorar que toda vez que a expressão terminar com preposição, vai ser locução prepositiva. É isso que vai diferenciar a locução prepositiva da locução conjuntiva. A locução conjuntiva, que está lá no bloco das conjunções, ela termina com conjunção. A fim de que é diferente na classificação de a fim de. A fim de termina com preposição, é locução prepositiva. A fim de que termina com conjunção, é locução, porque é uma expressão conjuntiva. Entendeu? Não confunda locução prepositiva com locução conjuntiva também. Assim como não confunda a preposição com a conjunção. O que elas têm em comum? Ligam, trazem sentidos. Como é que eu vou saber se é uma ou se é outra? Decorando, convenção, entendeu? A locução prepositiva termina com preposição, a locução conjuntiva termina com conjunção. Aí, agora a ficha vai cair. Tá vendo aqui a diferença? Qual é a diferença? A diferença essa primeira termina com preposição. De é preposição. Se termina com preposição, então a gente diz o quê? A gente diz assim, ó, locução prepositiva com sentido de concessão. E essa aqui, apesar de que, essa aqui termina com o quê, não é isso? Aí na hora de você classificar, você vai dizer locução conjuntiva. Adverbial concessiva. As duas trazem ideia de concessão, só que uma é preposição e a outra é conjunção, tá bom? Essa é a diferença. Agora, por que você não viu isso nunca? Não sei. A gente não teve essa aula na escola. E aí, hoje você olha para as provas de concursos e você vai ver nas questões que o que se faz é misturar a preposição e a conjunção. E agora você sabe por quê? Porque ambas têm valores semânticos, trazem ideias de concessão, finalidade, causa. Só que por uma questão de convenção, uma é uma coisa, a outra é outra coisa. Entendeu? 2. Segunda meta que eu resolvo agora em 3 minutos. Entender que a preposição pode ter 2 valores. Bom, agora que você já sabe a lista das preposições essenciais, eu vou pegar uma delas aqui, que é a preposição de, tá bom? Que é uma das mais poderosas em prova. Então, ó, eu vou pegar essa preposição de aqui, venha comigo, ó, vou só colocar um asterisco para ela e vou trazê-la para cá, tá? Toda preposição, quando nasce, ela pode ter uma ou outra função na frase. Ela pode ter, quando você diz assim, gosto de chocolate. E, vamos lá, copo de vidro. Então, veja, aqui eu dei exemplo com a preposição de, 2 exemplos, tá bom? Qual é a diferença? A diferença é,
No primeiro caso, a preposição ela é exigida pelo verbo anterior, né? Por quê? Porque quem gosta de alguma coisa. Então, nesse caso, como a preposição é exigida pelo termo anterior, esse verbo é transitivo indireto, quem gosta, gosta de, disse que a preposição ela vem por regência. Então, ela tem um valor gramatical. Ou seja, gramatical, porque a gramática exige a presença dela, tá? Regência. É diferente dessa frase aqui, ó, copo de vidro. Quando a gente coloca a preposição aqui, ela é exigida pelo termo anterior? Não. Ó, a palavra copo está pedindo preposição? Não. Por quê? Porque ela não vem por regência. Regência é só quando ela é exigida. E ela não é exigida, entendeu? Copo de vidro, tá? Ó, olhe para mim. A palavra copo aqui não exige a preposição. Essa preposição, ela vem para trazer um novo sentido. Disse que a preposição tem valor semântico. Ela não é exigida. Agora, a notícia boa é que o que você tem que estudar não é o primeiro caso. Não é isso que a gente vai agora ver. A gente vai ver isso aqui, ó. Não a preposição de regência, porque a preposição de regência você estuda lá na aula de regência. Quando é que o verbo pede preposição, quais são os verbos que pedem preposição e os nomes. A história aqui vai ser a preposição com valor semântico. Mas você tem que saber desde aqui. Você tem que entender que quando a preposição nasce, toda preposição, quando eu brinco que quando nasce, por quê? Toda preposição ou ela tem valor gramatical ou ela vem por regência. Desculpa, ou ela vem por valor semântico. Ou ela vem por regência, que é gramatical, ou ela vem por valor semântico. Entendeu? É uma coisa ou outra. Agora, vão te perguntar? Não, não é isso que nós vamos ver aqui. Não vão te perguntar se é gramatical ou semântico. O que querem é qual o valor semântico? Que é a última etapa. O que vão te perguntar, e é o que nós vamos treinar, é qual o valor semântico? Qual o valor semântico? Esqueça a primeira preposição e vamos ficar com a segunda. E vamos treinar os valores semânticos da preposição. Como é que eu sei o valor semântico da preposição? Pronto, eu comecei o vídeo falando disso, eu termino o vídeo falando disso. O valor semântico da preposição é como a conjunção. Essa notícia é boa. A preposição, ela tem valores, sentidos, como a preposição tem, como a conjunção tem. Lembra que você viu que a conjunção pode ser de causa, consequência, finalidade? A preposição também. Então, ó, por isso que a gente diz sentido de. Sentido de são os valores semânticos. Notícia boa. Você já viu um pouco disso em conjunções. Só que preposição tem mais nomes, entendeu? Ela tem nomes além daqueles que você viu em conjunção. Em relação aos quais você tem que estar vacinado. Última etapa, você tem que estar vacinado em relação aos valores semânticos da preposição. Por quê? Porque é isso que você não pode ir para uma prova sem saber esses nomes. Agente, causa. Você tem que saber que isso existe. Os nomes que você viu lá em conjunção, você vai ver em preposição, mas em preposição você vê mais sentidos, tá bom? Decorar é a solução? Não, é treinar. E aí eu vou te dar umas dicas que eu sempre gosto de trabalhar com aquela dica de o que vem depois salva, o que vem depois salva, o que vem depois salva. Então, na hora de saber o valor semântico da preposição, o que vem depois salva. Ó, agora, a partir de agora, olhe para cá. Todas as preposições desses exemplos que aqui estão têm valor semântico. Agora a gente não vai mais falar de valor gramatical. Lembra que eu falei? Lembra que eu disse que toda preposição ou tem valor gramatical ou tem valor semântico? Vamos falar só do valor semântico, tá? E diante de cada exemplo, você vai olhar aí para cada exemplo e vai dizer qual o valor semântico da preposição, sempre olhando para o que vem depois. A preposição e a conjunção, elas encabeçam ideias, sentidos. Por isso a dica é,
Toda vez que você tiver que saber o valor, tanto da preposição quanto da conjunção, o sentido que ela traz, cuidado para não olhar para o lugar errado. Não é para olhar para o que veio antes, é olhar para o que veio depois. Vamos então, para fechar, ó. Estava triste por não conseguir a vaga. Esse por tem valor semântico de quê? Olhe para o que vem depois. Não conseguir a vaga não é a causa para ficar triste? É. Então, a preposição tem valor de causa. Dri, como é que eu digo isso? Esse nome, você vai dizer, é uma preposição com valor semântico de causa. É uma preposição que expressa sentido de causa. Assim como existe a conjunção causal, essa preposição indica causa. É só isso. Tá? Ó, o texto foi escrito por uma jornalista. Olhe para o que vem depois. A jornalista, ela é o quê? Ela é o agente. Por quê? Porque a dica aqui é que você tem a voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, que é o verbo ser mais particípio, o que vem depois é o agente da passiva. Então, era só ver que ali havia uma passiva analítica, foi escrito, para identificar que a preposição tem valor de agente. Então, a gente diz que ela tem sentido de agente. De novo, isso aqui são exemplos, vem, todos aqui exemplos de prova. Estudava para passar no concurso, qual é o valor da preposição? Finalidade. Por quê? Porque passar no concurso é a finalidade. Não olhe para cima, tá? A preposição tem valor de quê? Olhe para o que vem depois. Para cima é lugar, direção. Dri, tô tendo recaída. O que eu tenho que falar mesmo? Esqueci. Você vai dizer assim, a preposição tem sentido de direção. A preposição tem sentido de lugar. É assim que você fala. Tem valor semântico de lugar, direção. Tanto faz lugar ou direção. Direção é um nome mais específico. Fez o depoimento em uma delegacia. Olhe para o que vem depois. Delegacia é o quê? Lugar. Onde fez o depoimento? Chorava em dor. Dor é o quê? Você vai sair da aula de hoje condicionado a identificar os valores semânticos rapidamente. Porque isso é treino. Aqui, por exemplo, você tem que estar treinado, adestrado mesmo, é um adestramento mental que a gente faz com a relação lógica de o fato de faz com que, o fato de faz com que, chorava em dor, chorava em dor. O fato de ter dor fazia com que chorasse. Ah, entendi. Sentir cheiro de, o fato de fez com que. A dor é a causa. Por quê? O fato de faz com que. Dri, o meu colega vê isso mais rápido do que eu. É, porque ele está mais treinado que você. Mas você tem que treinar. Não pode ir para uma prova sem estar rápido nisso. O fato de ter a dor fazia com que chorasse. Então, a preposição indica causa, porque está iniciando a dor. Sempre olhando para o que vem depois. A dor não é a causa para o choro? Então, a preposição tem valor de causa. Entendeu? É assim que você fala. Tá? Ó, mais. Estava triste por não conseguir a vaga. Olhe para o que vem depois. O que vem depois salva. Ó, não conseguir a vaga é o quê? É a causa. Idri, gostei. O fato de faz com que. O fato de não conseguir a vaga fez com que estivesse triste. Sentir cheiro de o fato de fez com que, rapidamente, vi que a preposição inicia a causa. Então, é sempre olhar para o que vem depois. Dri, o meu colega disse que era de consequência e eu disse que era de causa. Quem está certo? Sabe por que seu colega errou? Porque ele não está condicionado a pensar do seu jeito. Como é que a gente faz? Sentir o cheiro de causa e consequência? Pergunte o que acontece primeiro e o que acontece depois. Cronologicamente, a causa acontece primeiro. Então, primeiro, ele não conseguiu a vaga. Em segundo lugar, ele ficou triste. Então, vê. Esse é o primeiro passo, organizar cronologicamente.
Aí, depois de organizar, olha como você não vai se perder. Esse por, olhe para o que vem depois. Não conseguir a vaga não é a causa? Então ele tem o valor de causa. Se a preposição estivesse aqui, iniciando a consequência, teria sentido de consequência. É só estar organizado. Por isso que eu gosto de dar esse passo a passo aí. Porque eu vejo que tem muita gente que olha para o lugar errado, por isso erra. Erra porque perdeu a coordenação motora. Porque olhou para o lugar errado. Não esqueça, a causa precede a consequência, cronologicamente falando. E não esqueça, o que vem depois salva. O texto foi escrito por uma jornalista. Por uma jornalista. A jornalista, não foi ela que escreveu o texto? Foi a gente. Até porque eu sou feliz, tá vendo aqui? Foi escrito voz passiva analítica. É a voz passiva analítica, tá comigo? Isso, é a voz passiva analítica. Tá bom, entendi. Aí eu olho para a preposição por, olho para o que vem depois. Jornalista não é o agente da passiva? Então a preposição tem valor de agente. Passou pela porta. Por que que pela tem valor de lugar? Porque está iniciando. Porta que é lugar. Então, a gente está terminando a teoria, entendendo que a preposição, ela traz sentidos. E para eu saber o sentido que ela traz, é só olhar para o que vem depois. E aí eu digo, qual é o sentido que ela traz? Causa, agente, lugar, finalidade, tempo. São inúmeros, são muitos. Dri, vale a pena decorar? Não, você só precisa ter visto isso. Não pode ir para uma prova sem ter visto isso. Dê o valor semântico das preposições destacadas abaixo. Então, a gente agora vai fechar o vídeo. Eu vou só complementar falando do até, que eu quero que você anote o até. E pronto, fechamos. Dê o valor semântico das preposições destacadas abaixo. Vem, estremeceu com a notícia. Bom, então, peraí, Dri, tudo isso são preposições. Com, para, de, em. São preposições porque estão na lista das preposições essenciais, tá? Entendi. Entendi também que eu estou aqui neste vídeo aprendendo a resolver questões em que a banca vai me perguntar qual é o sentido da preposição, qual é o valor semântico. Tá bom, aprendi que é só olhar para o que vem depois. E aprendi a ficar esperto toda vez que houver uma relação de o fato de fez com que. O fato de ter a notícia não fez com que estremecesse, sim. Toda vez que eu sinto esse cheiro, aí eu sei que estou diante de causa e efeito, causa e consequência. Aí eu pergunto, calma, organize. O que acontece primeiro? Estremecer ou ter a notícia? Em primeiro lugar, vem a notícia. Então, notícia é a causa. Depois é que eu estremeço. Em segundo lugar, vem o estremecer. Pronto. Não há erro. Aí eu olho para o com. Não é isso que eu tenho que classificar? Não é isso que a questão me pede? O valor desse com. Tá, olhe para o que está sublinhado, com. Então, o que a banca quer? Ela quer que eu diga o valor da preposição. Como é que eu vou falar isso mesmo? Você vai falar assim, é uma preposição com sentido de, o que vem depois salva, de causa. Porque a notícia é a causa. É assim que você fala. Tudo bem? Tá? Agora a gente só vai para o final. Não precisa falar preposição com sentido de. Eu só vou dizer o sentido, porque você já sabe que é preposição com sentido de. Tá bom? Então, treina muito para vencer. Olhe para o que vem depois. Vencer não é a finalidade, a fim de. Sim, então, valor semântico de finalidade. Olhando sempre para o que vem depois, não há erro. Viu de perto o mar, viu de perto,
De perto, viu? De perto é causa. Outra coisa, reparou como eu resolvo a questão? Eu não olho só para o de, eu olho para de perto. Não é para olhar só para a preposição de, é para perguntar assim, de perto é o quê? Ó, viu de perto. Viu de onde? Esse de perto não é igual a de onde? De onde ele viu? De perto. Ele viu de longe, ele viu de perto. Então, lugar. Ele fez tudo para não ser olhado com medo. Ó, com medo é o quê? Olhe para o que vem depois. Desse jeito, com medo. Toda vez que for jeito, será modo. A preposição tem valor de modo. Foi direto para a casa de Maria, para a casa, lugar. Tanto faz você dizer lugar ou direção. E de Maria, não é a casa dela? Posse. Tem que apresentar o tema em 15 minutos. Em 15 minutos. Olhe para o que vem depois. Tempo. Entendeu? Dri, eu me confundo com finalidade, causa, consequência. Se você tem esse problema, bom, primeiro, com o treinamento vai ficar melhor, tá? Agora, uma coisa é certa, a finalidade, ela é o objetivo. Ela não se confunde com a causa, nem a consequência, porque o objetivo é hipotético. Então, ó, treina muito para vencer. Aí, aluna, será que isso não seria consequência ou causa? Não, por quê? Porque isso aqui é o objetivo. É hipotético, a pessoa não sabe se vai vencer ou não. Ela treina para isso. A finalidade, ela é hipotética. Então, ela não é a causa nem a consequência. Ela é uma hipótese, é algo que pode acontecer ou não, é o objetivo. Entendeu? Por que não é causa? Por que não é consequência, sei lá? Porque é o objetivo. Tá bom? Mas tudo isso vai melhorando à medida que você vai treinando. O que não pode é não estar vacinado. Ó, eu brinco com esse negócio de vacinado, que você vai ver que depois dessa aula, você é outra pessoa, porque você fala assim, nossa, isso existe. Aí você pega o jeito nas questões. E eu fecho esse vídeo vacinando você em relação ao até. O até é um dos queridinhos das bancas, sabia? O até, ele pode trazer dois sentidos. Ele pode trazer o sentido de limite e ele pode trazer o sentido de inclusão. Quando ele trouxer ideia de limite, ele pode trazer limite de tempo ou limite de lugar. Aí eu vou te dar exemplos. Ó, estudei até às 10. Fui até o clube. E até João vai à festa. Depois dessas explicações de hoje, agora acho que você não vai ter problema com até. Olhe para cá. Olhe para o que vem depois. Estudei até às 10. Tá vendo o que vem depois? Limite de tempo. Até quando? Até às 10. Fui até o clube. Limite de lugar. Até João vai à festa. Olhe para o que vem depois. O que vem depois salva. João está sendo incluído. Inclusão. Esse até é igual a inclusive. Então é só usar a lógica que eu te ensinei. Olhe para o que vem depois, tá bom? E aí, só uma curiosidade, mas é curiosidade mesmo. Os gramáticos divergem quanto à classificação do até, tá? Ele é uma preposição, ele tá lá na lista das preposições essenciais que você estudou hoje comigo, né?
Então, você estudou a lista, memorizou a lista das preposições essenciais. Ele está lá, lembra que eu te falei que eu ia trazer uma curiosidade dele? Ele está lá na lista. Então, ele é uma preposição. Só que há gramáticos que dizem que quando ele traz valor de inclusão, que é o valor de inclusive, né? Até João vai à festa, ele não seria uma preposição. Ele atuaria como advérbio para alguns e para outros ele seria uma palavra denotativa de inclusão. Eu, por exemplo, na minha gramática, eu faço essa diferenciação, porque existem bancas que existiam até. Hoje as bancas elas já são mais unânimes em relação a esse tipo de discussão. É como se eles não quisessem mais essa conversa. Mas antigamente, cara, eles colocavam o que é advérbio, por que o até. Você tinha que saber que o até podia ser palavra denotativa ou preposição. Hoje, eles não querem mais saber disso, eles querem um sentido. Então, eu gosto de registrar, coloco na minha gramática, gosto de falar isso na aula, mas só como registro mesmo, tá bom? Então, vou repetir para ir embora. Curiosidade. Quando o até indica limite, ele é chamado de preposição. Quando o até indica inclusão, para os autores, aí ele deixa de ser preposição e passa a ser advérbio ou palavra denotativa de inclusão. Mas isso é uma questão de nomenclatura, tá bom? Na prática, o que vale é o sentido mesmo. É isso que as bancas querem. Pronto, você aprendeu, atingimos as 3 metas num único vídeo. O que você aprendeu neste vídeo? Você já sabe reconhecer uma preposição e uma locução prepositiva. Já sabe a diferença de conjunção e preposição. Já sabe que ambas são conectivos, conectores, ligam. Ambas trazem sentidos de causa, consequência. Nossa, não é só a conjunção que pode ser causal. Aprendi neste vídeo que a preposição pode trazer sentido de causa. Mas aí recebi um antídoto. Qual é o antídoto? Como eu faço para não confundir a preposição com a conjunção, já que são tão parecidinhas, já que trazem sentidos, já que são conectivos? Decorando a lista. Por que o com é preposição? A, ante, até, após, com, contra, de, desde. Por que o após é preposição? A, ante, até, após, com, contra, de, desde. Por que o pois é conjunção? Porque não está na lista das preposições. Memorize a lista das preposições. Por que o como é conjunção? Porque não é preposição. Então, assim, o nome vem de uma convenção, tá bom? Aprendeu também que a preposição pode ter 2 valores. Como assim 2 valores? A preposição pode ter 2 funções. Ou ela vem por regência, com a função de trazer um objeto indireto, que não é conversa para hoje, ou ela vem por sentido, valor semântico. Aprendeu que é isso que as bancas querem, o sentido, os valores semânticos da preposição. Neste vídeo, você foi vacinado em relação aos valores semânticos. Agente, você descobriu que há o valor semântico de agente, causa, consequência. E aí eu dei a você um mecanismo que salva, que é olhar para o que vem depois. O que vem depois salva. Toda vez que você tiver que identificar o valor, o sentido de uma preposição ou conjunção, cuidado para não olhar para o lugar errado. Não olhe para outra oração. Olhe para o que vem depois do conector, depois da preposição ou conjunção. Entendeu? É isso aí.